A paz do Senhor a você e querida família. Vamos mais uma vez juntos meditarmos na palavra de Deus. Para tanto, vamos ler um texto bíblico que está em Jó capítulo 42, verso 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram. E comeram com ele pão em sua casa e se cordoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. Meus queridos, a nossa gratidão outra vez por diariamente você estar conosco aqui nesse canal, pela sua inscrição, pelo seu compartilhamento, pelo seu comentário. Que Deus abençoe você. E você que ainda não se inscreveu nesse canal, está chegando agora, faça isso também. Assim você vai estar nos ajudando a levar essa palavra a outras pessoas depois de nós. Meus queridos, no dia de ontem nós estivemos falando sobre o próprio Jó, nesse mesmo capítulo que nós acabamos de ler, e o nosso vídeo ele ficou restrito ao verso 10, onde mostramos que Jó estava orando pelos seus amigos, os mesmos que o acusaram quando ele estava enfermo, e nesse momento Deus virou o cativeiro de Jó. E nesta oportunidade, neste vídeo, nós vamos estar falando sobre o momento em que todos aqueles que o conheciam antes do processo da enfermidade, como todos os familiares, foram aonde estava Jó se alegrar com ele e levar a ele presentes depois de todo aquele processo. No dia de ontem, nós terminamos o vídeo dizendo que se você está passando por esse momento, não desista, prossiga, porque Deus, ele é poderoso para virar o cativeiro. Observe bem, durante o período da enfermidade de Jó, todas as pessoas foram embora, se distanciaram, porque a Bíblia diz que Jó era um homem próspero, e como próspero que ele era, ele tinha uma influência na sociedade em que vivia. E naquela influência que ele tinha, muita gente chega a Jó, porque é assim. Quando você tem influência, são muitas as pessoas que cercam você, são muitas as pessoas que procuram ter acesso a você, e infelizmente, muitas vezes, não é pela sua pessoa, mas por aquilo que você tem. Esse é o mundo que nós vivemos e não tem como fugir disso. Mas quando você não tem nada a oferecer, naturalmente as pessoas se distanciam de você e no caso de Jó ainda o acusaram de que o processo de perca que ele estava vivenciando era porque havia falta, pecado diante de Deus. E nós sabemos que não é. Quem conhece a história, a Bíblia, sabe que o processo que Jó passou foi uma permissão de Deus que Satanás tocasse nele, porque Satanás disse que Jó servia a Deus só por conta dos bens que Deus tinha dado a ele. E Deus disse, então toca nos bens. Ele continuou fiel. Ele veio de novo e disse, então, se o Senhor tirar a saúde dele, ele vai te servir? Satanás falou a Deus. Deus disse, então toca na saúde dele. Deus permitiu, tocou na saúde. Jó continuou fiel. Então nós sabemos que a história de Jó é uma história realmente de um homem fiel a Deus. Porque foi o próprio Deus que disse, viste o meu servo Jó, um homem fiel, temente a Deus, que se desvia do mal, o próprio Deus deu esse testemunho. Mas bem, voltando ao texto. Quando você tem alguma coisa a oferecer, são muitas pessoas que te cercam. E como eu disse, não é pela sua pessoa muitas vezes, mas por aquilo que você tem e que eles podem desfrutar. No ministério de Jesus, havia sempre uma multidão seguindo a Cristo.
Havia uma multidão, ou naquela multidão alguém que ia porque sabia que Jesus multiplicava pão, aí eles iam comer. Tinha aqueles que iam para tentar pegar Jesus em alguma falta e o acusar. Tinha aqueles que iam atrás de Jesus para ver os milagres, se admiravam com os milagres que ele fazia. E tinha aqueles que iam na multidão, porque realmente resolveram seguir a Jesus, independente de qualquer uma outra coisa. Eram pessoas decididas a seguir a Jesus. E no caso de Jó, muitas daquelas pessoas, ou todas as pessoas, foram embora. Mas agora, com o quadro de Jó mudado, aquelas pessoas que tinham ido embora e que tinham acusado Jó, agora volta para visitar Jó. Vamos ler de novo o verso de número 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Você está vendo? Até os irmãos, aqueles mais íntimos, foram embora. E todas as suas irmãs, e todos quanto dantes os conheceram, ou seja, primeiro os familiares vieram, que tinham ido embora também. Depois os amigos, que aparecem aqui como aqueles que dantes o conheceram. Então, observe bem, na hora da sua dificuldade, meu querido, nunca estranhe se aquelas pessoas com quem você conviveu toda a vida, eles vão embora. E isso é natural porque nem sempre as pessoas vão entender aquilo que Deus tem na tua vida. Como eu já frisei, o caso de Jó, foi Deus que permitiu para provar ao próprio Satanás que Jó seria fiel em qualquer circunstância. E para deixar essa lição para nós nos dias de hoje, porque quando a gente lê essa palavra, a gente aprende que o homem fiel a Deus é capaz de sobreviver fiel a Deus, independendo de que tenha alguém perto ou não, que tenha saúde ou não, que esteja tudo bem ou não. A graça de Deus é suficiente para fazer o homem permanecer firme servindo ao Senhor. A gente aprende isso com Jó. Então, as pessoas, o plano de Deus na sua vida, independe se as pessoas entendem ou não entendem. Na maioria das vezes não vai entender, não vai compreender. É natural, porque é uma questão de um tratamento de Deus com você. A menos que Deus revele a alguém, essa pessoa vai entender todo o processo que Deus quer com a sua vida. Caso contrário, elas vão ignorar e vão fazer um pré-julgamento como fizeram com Jó. Culpa diante do Senhor, como é o que acontece agora com muitos segmentos aí tidos evangélicos, que se você estiver sofrendo é porque você está em falta diante de Deus, e nós sabemos que isso não procede, isso não é verdade. Pode acontecer que alguém sofra porque está em erro, sim, mas generalizar isso é desconhecer ou atropelar a verdade bíblica. Mas voltando ao texto, então voltaram seus familiares, o que prova que os mais íntimos de sua família haviam deixado Jó. Depois voltaram todos os que conheciam ele, ou seja, os amigos principalmente, voltaram para Jó de novo. E o texto continua dizendo: e comeram com ele pão em sua casa, e condoeram-se com ele. Ou seja, volta a sentar na mesa de Jó. Jó volta agora a ter pão para dar, chegam de novo na mesa de Jó. Jó poderia não ter aceitado? Poderia. Mas lembre que no vídeo de ontem, Jó está orando pelos amigos que o acusavam de erro diante de Deus, e foi nesse ato da oração pelos seus amigos, em vez de orar por ele, ora pelos amigos, e nesse momento Deus muda o estado que Jó estava vivendo. Então Jó poderia não recebê-los em casa, mas o cristão não faz isso, né? O cristão não faz isso. Além disso aqui, além dessa vinda aqui, tem algo mais sublime. Aqui está um reconhecimento de familiares e amigos que Jó, ele de fato, era um homem inocente em relação ao sofrimento que estava passando.
Isso prova exatamente porque Deus havia mudado o cativeiro de Jó. Aí o texto continua dizendo o seguinte: e consolaram o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E a Bíblia diz que eles deram presente, eles trouxeram dinheiro e cada um trouxe uma peça de ouro para entregar a Jó. Meus queridos, concluindo o vídeo de hoje, não se desespere, porque todos os que você contava com eles se separaram de você. Eu peço a você, em nome de Jesus, levante a sua cabeça. Porque nós sabemos que todos esses se separaram de Jó por um período muito longo, enquanto Jó estava na cinza com um caco de telha coçando a sua pele chargada. Porém, na ausência dessa gente toda, Jó nunca sentiu a ausência do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu pergunto a você, apesar dos pesares que você tem vivenciado, quantas vezes Deus te deixou? Quantas vezes Deus deixou de te responder? Quantas vezes Deus deixou de te dar livramento? Quantas vezes a mão do Senhor saiu de sobre a tua vida, sobre a tua, deixou de ser a tua proteção? A razão de você estar ouvindo esta palavra hoje, o motivo de você estar ouvindo esta palavra hoje, é porque Deus, apesar de todas as enchentes e ventos fortes que sopraram, preservou o Senhor você vivo e viva, e Deus está falando com você nesta oportunidade. Eu não sei que hora do dia ou da noite você está ouvindo este vídeo. Você está ouvindo esta palavra. Se é de dia, se é de noite, em que situação você está inserido ou inserida. A verdade é que o Espírito do Senhor está falando com você nesta oportunidade. Tenha certeza, Deus mudará esse quadro da sua vida, e aqueles que se foram e foram acusando e dizendo mal a teu respeito, eles voltarão e louvarão a Deus contigo. Eles vão bendizer a Deus juntamente contigo e contemplarão outra vez os feitos de Deus na tua vida. Creia nesta palavra e que o Senhor abençoe você e a sua bendita família. No dia de amanhã, nós vamos continuar ainda meditando nesse texto que conta a restauração de Jó e o reencontro dos amigos e familiares depois que Deus o abençoou outra vez. Deus abençoe você e família. Vamos estar orando neste momento, como em todos os vídeos, no nosso final. A gente sempre está orando aqui por você, por sua família, e eu vou fazer isso e você faz aonde você estiver. Se você estiver no leite, se você estiver deitado, dirigindo no seu carro, dentro do seu caminhão, não sei onde você está, no trem, no metrô, se você está no seu carro trabalhando de aplicativo, se você está lá no hospital, na empresa, mas está tendo oportunidade de orar por esse instante que vamos estar orando, faça isso. Deus vai ouvir a tua oração. Querido Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, a Ti, Deus, a nossa gratidão pela noite que passou, o sono reparador, pelo novo dia, Deus, que o Senhor nos tem dado. Deus dos céus, também Te agradecemos por poder falar a Tua palavra, Senhor. Todos que ouvirem esta palavra, Deus, ministra ao seu coração a Tua bênção. Querido Pai, querido Senhor, eu te peço nesse momento por todos aqueles que estão vivendo momento de aflição, abandono, como no caso de Jó, teu servo. Deus, aqueles que estão dizendo, Senhor, eu estou sozinho, estou separado, todos me deixaram, e ainda dizem, Senhor, aquilo que eu nunca fiz. Senhor, pelo teu Espírito Santo, visita esse irmão, essa irmã, esse amigo, esta pessoa que está chorando, amargurado, desesperado, sem perspectiva, Senhor, na sua vida. Senhor, restaura a sua esperança. Dá-lhe, Senhor, a possibilidade de voltar a ser feliz outra vez. Querido Deus, eu te peço pelas famílias, pelos lares, pelas nossas crianças, adolescentes, jovens, Deus, os nossos idosos, os órfãos, as viúvas, aqueles que estão hospitalizados, desenganados pelo médico,
Deus, os que estão acordando agora, indo ao labutar do dia, ó Deus, a Ele dai prosperidade e livramento. Aqueles que voltam depois de uma noite de labuta, dá-lhes um sono reparador. Senhor, eu te peço pelo nosso Brasil, abençoa o nosso Brasil, desvia do nosso país toda a maldição, Senhor. Abençoa a nossa igreja aqui, nesta cidade, no Brasil, no mundo, nossos missionários, as nossas lideranças espirituais em toda a terra. Querido Senhor, nesse dia eu te peço, nos ajuda a te servir e a entender todo o teu bom e querido propósito para todos nós. Assim eu te peço que abençoe a todos, no querido nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos a mais um final de um vídeo e eu peço mais uma vez que compartilhe, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Assim, nós poderemos chegar a outras pessoas depois de nós. Deus abençoe você e até o próximo, se Deus quiser.